No sábado, 3 de agosto, o projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, promoveu a exibição do filme taubatiano Acorde, dirigido por Vladimir Pereira, roteiro de Leonardo Favato, produções de Blasfêmias, produções independentes. O evento ocorreu no Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba, localizado na rua Otaviano da Costa Vieira 15, centro de Taubaté, às 14 horas. A obra foi lançada no primeiro semestre de 2023 e até o momento já foi selecionada para festivais como o 24º Festival Satirianas em São Paulo, Taiga Community Short Festival na Rússia e Lift OE Global Network na Inglaterra. Curta-metragem é uma ficção baseada em casos e fatos reais que retrata o cotidiano de um jovem com TDI, transtorno dissociativo da identidade, numa linguagem direta, objetiva e impactante, mostrando sem nenhuma fala as ações comportamentais do personagem e do jovem roteirista Leonardo Favato, de 22 anos, que já vinha estudando e pesquisando sobre a doença, que tem tratamento, mas não tem cura. O próprio roteirista, que também é ator profissional, interpreta o jovem da história. Contar uma história tão complexa e dramática sem utilizar nenhum recurso ou de fala narrativa foi um grande desafio, e relatou. Após a projeção, foi realizada uma roda de conversa mediada pelo produtor executivo André Ferreira, envolvendo o diretor cinematográfico Vladimir Pereira, o roteirista Leonardo Favato e o público presente. Que é uma pessoa ali que não teve contato com ninguém ali, momento algum. Aí tem aquela cena que ele está se olhando no espelho, daí eu acho que é quando ele se olha, ele olha para ele, vê, se acha bonito, e de repente ele pensa ali que não, que eu posso, talvez até queira mudar alguma coisa em si. Então ele olha, ele vê a possibilidade, e aí uma coisa, aquele despertador, o que é aquilo? Nossa Senhora. Aquilo é para derrubar na cama, né? E ele acordava muito bem, em nenhum momento o despertador fez ele acordar assim mal-humorado, ele pegou, socou, jogou, então dava para ver que ele acordava de boa. Mas ele tinha uma rotina, né? Uma rotina assim bem solitária mesmo, seguia assim um certo padrão. E aí no final, quando ele chega, ele está mais alegre, dá a entender que ele saiu, fez alguma coisa, tomou alguma coisa ali que despertou nele aquilo, né, aquela alegria, mas foi uma alegria também que ele não sustentou. No fim ele acabou sentindo aquela solidão, né, eu não sei se a impressão que passou para ele foi isso. No fim ele acabou sentindo toda aquela solidão, aquela vida, ele não estava aguentando. Então é como se ele estivesse ali preso numa rotina, e por mais que ele fizesse os dias ser diferentes, o final era sempre o mesmo. Então daí no final ele acaba extrapolando um pouco, mas eu vi ali muito desespero, ele não tinha ninguém ali para ajudar, não tinha ninguém para conversar. Então ele por si só, ele tenta acalmar, né, com a medicação, tenta acalmar em seu interior, mas ele não consegue. Daí é onde ele perde o controle, né, com a medicação demais ali, e o corpo também vai ficando delicado, vai ficando sensível, daí é quando ele não aguenta, daí pra mim a impressão que dá é de um suicídio. Eu não sei se a ideia era essa, mas pra mim, mas não um suicídio assim que ele quis, mas um suicídio assim consciente, porque ele queria acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, e essa medicação demais foi o que teve a consequência. E aí é quando ele olha no final e ele vê, é como se ele estivesse vendo as etapas da vida dele ali, como que foi a etapa da vida dele ali quando ele está ali na cama. Mas em nenhum momento assim ele teve assim, uma atitude para fazer uma grande mudança. Talvez ele não tenha conseguido ter essas atitudes. Então a impressão para mim foi essa, tá? Ok. Quer falar? Bom, eu acho que eles falaram tudo sem palavras. O mundo inteiro entendeu. Eu acho que não precisou nem tradutor. Já não é nenhum diálogo, né? Nem diálogo. Parabéns. Bom, eu não vou ser tão performático quanto os anteriores foram, que realmente fizeram uma análise. Eu acho que o bonito da produção, no audiovisual principalmente, é a análise que as pessoas de fora fazem
que ultrapassa a análise do próprio criador. São visões diferentes, são ângulos diferentes e formatação diferente de pensamento. E esse alinhamento até é uma provocação com o próprio autor. A minha dúvida é a seguinte, não é nem dúvida, né? É uma provocação. Um personagem, né? O que o ator tem do personagem, e se o ator tem medo do estereótipo entrar no personagem e o personagem entrar no ator. Não sei se eu me fiz entender, né? Em relação à produção, quais foram as dificuldades de iluminação, de sonorização, tá? E de preparação do elenco? Que é imenso. O elenco é imenso, né? São 4 atores, né? Vou passar direto para você. Quer começar? Não, a pergunta aqui. Boa tarde, tudo bem? É um prazer ouvir as coisas de vocês, ver como vocês enxergam o filme que a gente produziu. Eu acho que é até melhor assim, acho que é melhor até o que vocês pensam do que realmente nasce, o que vem do filme. Respondendo a sua pergunta sobre o medo do ator de se transformar no personagem, o personagem se transformar no ator. Como eu também sou roteirista da obra, eu acho que tem muito de mim ali em cada personagem. Sempre que eu escrevo algo, eu tento trazer aspectos meus para cada um dos personagens, mesmo que existam mudanças. Porque eu acho que a gente não consegue escrever o que a gente não viveu. Fica falso, fica estranho e, querendo ou não, todo mundo tem mil e uma facetas, mil e um pensamentos. E acho que até nisso que vocês chegaram, que condiz com uma rotina dele que vai se transformando aos poucos em uma pessoa em constante modificação. E eu acho que a gente está sempre em uma constante modificação. Então, parte do personagem já sou eu, parte de mim já é o personagem. E como acho que o Matheus Nastergalli disse, todo personagem que a gente faz é uma cicatriz. E tem momentos que não dá mais para ter mais cicatrizes, porque você já está todo, né, ferrado. Então é isso, eu acho que é uma cicatriz minha, as minhas experiências já são cicatrizes que já estão no meu corpo e cada vez a gente vai levando isso pro personagem, os personagens vão trazendo isso pra gente também. Perfeito? Você perguntou sobre... Oi gente, boa tarde. Achei milésima boa tarde, mas tá bom. Obrigado pela presença, viu? Sábado à tarde. Você perguntou sobre iluminação, produção, as coisas todas. O processo já foi muito louco, porque o Leonardo estava em casa, era uma sexta-feira, a gente estava com uma coisa, né, estava vindo de uma pandemia, eu fazia 6 anos que eu não produzia nem nada de audiovisual, nem nada de teatro, eu estava comigo, né, nas escolas, mas assim, de fazer um projeto mais para audiovisual mesmo, né? E aí a gente discutindo, ele é ator formado novo, muito talentoso, eu gosto das escritas dele, que eu já li muita coisa dele, e a gente discutindo, ele falou assim, Vade, eu tenho um roteiro, né? Aí ele mostrou o roteiro e tal, eu falei, uau, legal, não sei o que, isso era uma sexta-feira. Enfim, fizemos a produção no sábado e gravamos tudo aquilo no domingo. A gente fez o filme inteiro num dia só. Também foi assim, né? 5 horas da manhã, né? 5 horas do outro dia, acabou a gravação. Aí veio o processo pós-produção. A edição do meu aniversário. Então ainda pior que foi festa do aniversário dele, aí pior que foi isso, né? Bom, enfim, isso foi muito louco e foi muito prazeroso, porque tudo foi feito na minha casa. Aquele quarto é uma sala da minha casa. Que aí a gente peguei, a gente foi fazendo toda aquela parte de produção, como é que vai fazer o quarto desse cara, foi montando e pendurando as coisas e tal. Isso. Então, eu sou fotógrafo também, eu peguei umas fotos lá, fiz a moldura, vamos jogar uns quadros aqui, e foi assim, muito, muito louco. Só que nós tínhamos um problema, né, para gravar. Ele acorda, tem o dia dele e volta à noite. Próximo dia, o dia seguinte, ele já é uma outra pessoa. No primeiro ele faz barba. Então nós pensamos para aproveitar a luz do sol de manhã, fazer todos os acordes. Mas não tinha como, por causa da primeira cena barba. Putz, não lembro, ficou e agora? Ou enfim, resolvemos fazer na sequência. Tipo assim, vamos fazer só o primeiro personagem.
acorda, banheiro, noite, chega. Só que o tempo nunca ajuda a gente, vai indo, né? Você vê 5 horas da tarde, quando ele estava na terceira cena já era 8 horas da noite. E o 10º banho. né? Eu tomei muito banho. Você vai tomar banho o resto Não do precisa ano. mais, eu tô tranquilo. Sabia que gostou. Gostou? Foi Essa conta não. E aí, 8 horas da noite, a gente tinha mais 2 despertados. E aí que vem a questão que eu amo, desafios, né? Acho que é muito importante a gente... Eu peguei um sufrador que eu tinha, uma luz que eu tinha, não sei o que, vai lá fora e faz teste, pega do como é que a gente foi gravou no começo, como é que é a luz, e põe um tecido transparente, e fecha a janela e fala um negócio. Eu não sei se vocês percebem que à noite, quando ele desperta, vocês percebem que é noite quando ele desperta? Não dá pra ver não. Então, nossa, a gente ficou muito maluco. Caraca, a gente conseguiu fazer uma luz que natural. não parecida com a luz do inicial, do mesmo tipo de luz para as cenas ser a mesma janela e o mesmo quarto. Sim, né? Então isso que a gente gravou à noite. Aquelas cenas da cozinha, todas foram feitas à noite. A mesma coisa. E joga a luz não sei aonde, faz um recorte aqui das pontas para como se tivesse o sol vindo não sei aonde ali. Não. Então isso bom, eu também sou iluminador, né? Fotógrafo. Então, esse aqui também agora se formou também com iluminador. Então, só que na época ainda não, mas ele já tinha uma noção. Então, isso foi muito bacana, essa coisa de produção, de você ter uns desafios de tempo para produção, né? Às vezes você tem que entregar um produto, né? Você tem a locação que você coloca, mas tem que entregar a uma certa hora e o negócio não rolou ainda. E quem faz audiovisual sabe que não é chegar lá e gravar. Às vezes uma cena é feita 1, 2, 3, 4, 6 vezes, né? Até ficar do jeito que a gente quer, porque não é que no teatro. Vamos fazer a coisa ficar boa, aí ok, temos, deu, e não precisa gravar mais, né? Agora você perguntou mais coisa aí, né? Então, sobre o som, a captação de som, né? Então, imagem. A gente foi naquela ideia do Albert Rocha, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Ele sempre diz que pode fazer cinema e contar uma história com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, isso desde os anos 60. E ele inovou o nosso cinema com isso, né? Então a gente foi nisso. Então era uma câmera e a ideia. O roteiro, na verdade, não era um roteiro. Do jeito que ele escreveu ali, a gente nem mexeu, a gente só foi adaptando ali na hora de gravar, né? E aí, o negócio foi o seguinte... Eu posso falar sobre ele pessoal? No começo, quando eu escrevi esse roteiro, ele era o tempo todo com alguém falando de fundo. Tinha um voice-over, então tinha ele, era como se começasse com um diário e eles falando sobre suas mudanças a cada dia. E é muito louco porque foi o primeiro roteiro que eu escrevi para audiovisual, antes disso eu só tinha escrito teatro. E foi com uma direção que não era minha, porque normalmente eu que dirijo meus projetos. E aí foi diferente porque aí o Vlad veio com um olhar totalmente europeu sobre... Eu acho que é um cinema muito europeu do dar o tempo das coisas, às vezes trabalhar com poucas falas, com mais sentimento e sem explicar tudo pro público, porque tinha uma explicação, era dito, tudo era falado. E aí quando ele trouxe isso eu tive que desvincular da minha ideia original e pensar, beleza, então ele tá dirigindo isso, vai ser isso que vai ser. Mas vocês iniciaram com essa... Foi, a gente gravou na verdade todo curta com essa ideia. E aí no último, aí acabou faltando essa cena inicial, a gente falou, nossa, na correria a gente esqueceu, a gente vai ter que gravar amanhã. Aí ele falou pra mim, amigo, eu tava assistindo aqui, você acha que precisa? Eu falei, você tá falando que não? Não. Aí ele, não, acho que não precisa. Eu falei, então tá bom, então a gente deixou assim. Que bom que vocês gostaram. Eu acho que foi um outro local que a gente conseguiu alcançar, eu acho que foi diferente do que normalmente eu faço, e isso é muito divertido. É um desafio muito grande, porque você passar com a atuação que deve ser passado sem nenhuma fala quase, absurda, assim, pra mim é bem complicado. Mas aí foi isso. Por isso, acaba que a gente não gravou nenhum áudio, não gravou nada assim, acabou ficando só... Tudo original. Todos os sons são originais. São da câmera, a gente não tem nada por fora.
Exato. Não, mas aí veio a linguagem original, né? É universal. Sim. Linguagem universal. É que eu falei aquela história do próprio Glauber, né? Uma câmera na mão e na cabeça e o Lars von Trier, né? Que ele veio com o Dogma 95, que era para não ter edição, né? Aquela coisa de um jeito que saiu o áudio e tá saindo. Então ele também veio nos anos 90 uma outra proposta de cinema que também muita gente depois acabou utilizando e até hoje utiliza isso. E aí na questão que foi bom para nós depois de um filme falar por si só, falar pelos sons, foi essa questão de festivais fora do Brasil, porque você não precisa de legenda, não precisa de nada descritivo, porque o filme ele pode ser mostrado em qualquer lugar. Não tem nenhuma interferência. Não tem uma interferência de línguas, né? Então, ele acaba não tendo, vamos dizer, pátria, vamos dizer, né? Quando ele tiver, ele... Qualquer um pode assistir. Entender do seu modo. Ter uma conclusão, né? Isso depois agora os festivais de divisões, que bom que fizemos assim. Eu acho até com relação a gente, tudo que a gente assiste, a gente pega vivências nossas para interpretar aquilo, né? Eu acho que tudo que vocês falaram tem um pouco do porquê que eu criei isso. Quando eu estava pensando no roteiro desse filme, eu estava realmente pensando na ideia do o quanto eu mudo, o quanto eu mudei, ou o quanto eu mudo a cada dia. E eu já tinha estudado um pouco parte de psicologia, eu gostava de... Depois que eu li O Corpo Fala, né, com 13 anos, você acha que o mundo nossa, tem muitas coisas ditas que não são ditas, e aí você começa a estudar essas coisas e fala, ai, que legal! E aí acaba que eu tinha estudado um lance sobre o TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade. E aí estudando e aprofundando no TDI, a gente pensou, e se a gente levasse a nossa mudança corriqueira para o lado mais forte possível, extrematizasse isso, deixasse isso no máximo. E a ideia original era que a cada dia ele se transformasse realmente em uma outra pessoa. Porque eu vejo que a gente tende a achar, quando a gente vê um amigo, depois de 10 anos, a gente, às vezes ele mudou completamente internamente, mas olhando ele por fora a gente ainda acha que é a mesma pessoa. A gente fala, não, ele é a pessoa que eu conheci 10 anos atrás. E não, ele não é. E aí eu quis trazer isso, esse lance de que ali ele não é a mesma pessoa a cada dia. Não é a mesma pessoa nem um pouco. E a gente acaba assistindo e achando, não, é a mesma pessoa se modificando e tá tudo bem. Eu acho maravilhoso isso, porque a gente todo dia tá se modificando, somos alguém que se modifica. Só que eu pensei, o pão acaba levando, o Vlad levou para um lado mais suspense quase, até por não ter essa trilha sonora, não ter essas falas, fica algo mais no ar, assim, que você fica com um pouco de receio. E eu pensei, qual seria o horror de uma pessoa com TDI de acordar todos os dias e não se reconhecer? Vocês conhecem essa doença? Transtorno dissociativo. Então, quando ele veio com o roteiro, eu vou contar uma história rapidinho aqui. Porque ele já vinha na pesquisa, conhecendo, o roteiro dele já tinha um quê também de TDI. E a gente foi por esse lado, mas não para falar da doença, porque ela é pouco explorada, pouco conhecida, e eu não lembro de nenhum filme que eu assisti na vida até hoje que fala sobre isso. Fala de tantas coisas, tantos tipos de doenças em filmes, não fala sobre isso de... uma pessoa que tem um TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, ela tem um gatilho em algum momento que ela muda completamente. Ela não se reconhece. Exato. Não, ela tem o dia a dia dela, mas ela não percebe que ela mudou. Só que no dia seguinte ela não lembra do que ela fez. Do que ela fez. Às vezes ela fez tatuagem no dia anterior, no dia seguinte ela acorda com tatuagem, ela vai falar, alguém me dopou, alguém fez isso. Então é diferente quando a gente muda de mau humor, das coisas, mas a gente sabe o que fez. Quem tem TDI, quando ela tem essa mudança de personalidade, né, de identidade, ela continua sendo a mesma pessoa. Tanto é que você separa, quando pede para prestar atenção, ela dorme no mesmo lado da cama, ela senta no mesmo lado da cama, tem os horários certos. Então, tipo assim, essa rotina não mudou, mas a personalidade, assim, ela é uma outra pessoa. Como se fosse um outro personagem. Isso. Existem pessoas que elas realmente acabam mudando toda a personalidade, que elas às vezes têm uma personalidade de uma pessoa de 6 anos de idade, ela pinta, ela não sabe ler, não sabe escrever às vezes,
Ela volta realmente. Mas é um período. E aí depois ela volta, normalmente... Aí sofre essa amnésia, ela depois não Exato. Ela muda a personalidade dela e depois não lembra. Pessoas que têm um tratamento, elas já sabem que elas passam por isso, que elas mudam, que elas não se assustam tanto. Mas eu pensei qual seria o medo de uma pessoa que nunca passou por isso, que não sabe que tem isso. Então a ideia foi assim, a gente não vai falar da doença porque a gente não é especialista. Aí seria uma coisa, para quem fez o filme num dia, entre sexta e domingo, não era a proposta, não era essa, mas a gente foi em cima disso. Então vamos mostrar como é uma pessoa com essa doença. Uma rotina dela. Não exatamente que cada dia ela mude, aqui a gente é como é. Cinema, a gente tem essa liberdade poética de fazer desse jeito que cada dia ela vira uma pessoa diferente. E a única coisa na minha vida que eu lembro quando eu vi o roteiro dele, quando a gente fez essa proposta, não é de tempo de ninguém aqui, mas eu era criança, mas eu assisti 10 anos depois. A Janete Claire, em 1970, ela escreveu Irmãos Coragem. E a personagem da Glória Menezes, que era a filha lá do coronel, lá, que era uma menina, uma jovenzinha, apaixonada lá por João Coragem, lá com a Francisco Meira, ela era a Lara. E do nada, depois na novela, essa personagem Lara tomou uma outra personalidade chamada Diana, que ela fumava, se bebia, ela não identificava o pai dela como pai, e o povo achava que ela estava louca, né, que ela estava possuída pelo demônio. E aí tento fazer uma coisa em relação a isso, porque depois ela volta a ser Lara de novo, ela não sabe nada que aconteceu, depois volta a ser Diana, e quando eles terminam a Diana, ela pega uma terceira identidade, que é uma Márcia, que era uma mulher... Ela já fica um pouco mais adulta, uma mulher mais inteligente, uma mulher... Então, eu não lembro, por ser criança, em 1970 eu tinha 3 anos, mas eu assisti depois na TV Mulher, quando repetiu, com 10 anos. Eu não lembro o final, não lembro como é que a Janete Claire resolveu esse caso dessas 3 personalidades da personagem. Mas eu lembro que na época, o pessoal falava que o que ela tinha era coisa do demônio, era um espírito que entrava nela. Era abduzido. E aí ela transformou naquela coisa, por isso que quando o espírito saía, ela não lembrava de nada. E agora, foram descobrir que essa doença chama TDI, né? Resumindo, simplesmente passar uma rotina de alguém que tem essa doença, ela vê personalidades totalmente diferentes. E no final, o último personagem, ele começa a ter flashes do... Que já foi ontem. E aí teve um caso que a gente leu, que foi o que mais me chocou, foi de uma pessoa que deu depoimento que tem isso, que ela fala assim que ela se vê saindo do corpo. Ela se vê saindo do corpo, ela vê o corpo dela na cama. Então é a questão do final, ele vê todos os corpos, foi ela que falou, né, de ver toda a passagem dele, né? Então ele se vê outros eus ali para acordar de novo, entendeu? Ou vai acordar de novo ou não vai acordar de novo. Por isso que o garoto entra em desespero, porque não está entendendo, ele entra num parafuso. Tem gente que se mata por causa disso, porque começa a ter uma coisa maluca, não saber o que está fazendo, não está entendendo o que está acontecendo. Ele falou da tatuagem, ele jogou a corda com uma tatuagem. Gente, alguma coisa aconteceu. Sim, eu sou, né? Você falou de se matar, e eu não lembro quem tinha falado dele se matar no final, dele tomar os remédios para se matar. E foi a primeira vez que trouxeram isso à tona. E eu achei muito legal falar sobre ele querer se matar, porque na verdade, quando eu pensei em escrever, era totalmente o oposto. É ele querer continuar e se manter vivo. Porque ele não sabia se amanhã ainda seria ele. Então era quase como se eu dormir, se eu dormir quando eu acordar, será que ainda serei eu? Então era meio que isso, então o desespero de ver, e eu acho que é a mesma coisa, o desespero da morte e o desespero da vida é quase igual. Não, eu falei uma coisa que vocês vão completar. Eu falei como se tivesse um gatilho, né? Alguma coisa que a pessoa ela mudasse a personalidade. Aí o gatilho é o despertador. Então repara que toda vez que o despertador ele muda de personalidade. Por isso que eu acordo. E com esse despertador não precisa muita coisa para enlouquecer todo mundo. Então, mas aí repara que o último que toma o remédio, que fica, que ele está vendo aquelas coisas que ele não consegue, ele não dorme. E quando o despertador toca, ele ri porque eu consegui, tipo assim, eu não mudei. Não adiantou, não é o dormir. É o despertador, é o gatilho. A hora que ele escutou o despertador, nossa, eu consegui, então é o lance do sair do corpo
e se ver. Já outra personalidade dele. Isso é, ó, pra você ver, a gente viaja. Né? Pois é, só a gente entende isso, né? O Vlad, Léo, me fez lembrar uma expressão que eu ouvia muito quando eu era criança, né? Acho que mais da época da gente aí. Os nossos pais falavam assim, fulano é 8 ou 80, né? 8 ou 80, então coisa. E você está falando a respeito dos gatilhos, né? Até aí o relógio parece esse gatilho do sistema, né? Tem esse termo que faz as pessoas serem obrigadas a acordar de qualquer jeito, né? Estando ela bem ou não estando. No automático, né? Que a gente fala. Acorda pra vida que ninguém vai te levantar daí, ninguém vai tirar daí. Mas esses gatilhos, eles não estão cada vez mais intensos, porque o Léo até falou assim, são coisas que as pessoas podem ao longo dos dias mudar. Mas num dia só a gente não pode, diante de tanta coisa que a gente passa, de tanta informação, por exemplo, nós estamos no momento das Olimpíadas. De manhã o Brasil ganhou medalha, né, de ouro, de prata e tal. Daqui a pouco você muda de canal e fala lá, fulano, não sei na onde, teve 39 pessoas mortas. Você fala, não é um negócio. Você sai do corpo e volta no mesmo momento, assim, em fração de segundo, de tanta comunicação, tanta informação em cima da gente. Isso. E depois da pandemia, isso acho que não acelerou. Nossa. Eu acho que um dia eu sou 4 pessoas diferentes no mínimo, assim. Mas eu lembro do que eu fiz. Mas eu concordo com isso. São tantas informações sobrecarregando a gente que a vivência nossa de um dia parece a vivência de uma semana, às vezes. Apesar do tempo parecer menor. Eu sinto às vezes que 24 horas é muito pouco pra mim, mas ao mesmo tempo tanta coisa aconteceu em 24 horas que até o final do dia eu já passei por umas 3 personalidades, uns 4 surtos, já tirei o cabelo, já fiz a barba, já perdi o dente. Arranquei os cabelos. Arranquei, literalmente. Mas eu acho que sim. Agora eu queria que você contasse pro pessoal aí por onde o filme está andando, como que tem sido essa receptividade, né? Porque eu conheci o filme aqui em Taubaté, lá no Casarinho. Isso, foi a primeira vez. Agora já tem notícia que está na Europa. Em julho do ano passado. Né? Conta um pouco aí. Então, a gente lançou o filme o ano passado, no meio do ano, em julho. A gente fez uma exibição lá no Casarinho, o André estava lá. Dia de chuva, né? Quando a gente chuva. Foi muito interessante. Tinha água. E aí a gente começou a enviar filme para festivais, tanto aqui no Brasil quanto fora. A gente, no ano passado, participou dos 24 Satirianas em São Paulo, foi exibido lá. Só que a gente estava no processo de montagem de uma peça, que estava estreando também. Ele estava se formando na feira, no outro projeto. Então, a gente deixou um pouco o filme de lado porque a gente estava com umas loucuras. Quando chegou esse ano, falou, vamos retomar o filme, porque, né, deu uma esfriada. E a gente escreveu o filme para vários festivais, tanto aqui no Brasil quanto fora. E por surpresa nossa, porque assim, você escreve hoje em agosto, o retorno seletivo é em setembro, outubro. Então tem que esperar um mês para saber se o filme foi selecionado para o evento acontecer daqui um mês ou 2, né? Então eu fui mandando, e conforme vinha as datas de resultado seletivo, foi selecionado. Uau! Isso foi uma grande surpresa. Por causa disso, por causa do final que eu coloco para vocês lá escrito. A gente tirou o dinheirinho do bolso para fazer. Aliás, não gastamos muito mais. A gente vai mandar um recurso. Tudo. Eu gosto muito desse filme porque para mim ele é artesanal. Da forma que eu contei para vocês como ele foi feito. E do tempo que nós tivemos para fazê-lo e o resultado que ele está tendo. Então nós já tivemos já foi exibido lá em Taiga, na Rússia. Foi no festival da Rússia, foi selecionado. Agora, dia 29 de julho, foi o último dia do festival lá da Inglaterra. Eu não sei falar o nome daquela cidade, mas é uma cidade quadradinha de Londres. É uma bem estranha. Eu nunca decorei aqui, não, porque é cheio de W's, não tem letra, só tem. Não tem letra. Não tem letra, não, perdão, não tem vogal. Não tem vogal, só tem. Nossa, eu sou né? Eu sei que é 10 km de Londres, é bem pertinho.
Agora foi longe, pronto. Pô, já é. Região metropolitana de Londres. É o Quiririm de Londres. E aguardando agora que sai esse mês outros resultados de outros festivais que vão acontecer em outubro e novembro. Então, no momento só temos isso, né? Mas, não, só temos nada, a gente está muito feliz, claro. Mas falando assim, é que a gente mandou para vários, então aguardando os outros, por enquanto tem 2 retornos positivos, não tivemos negativo ainda. Então tá bom. Mas eu acho que pensando lucro. Não, pensando que foi algo feito do nada, sem nenhum incentivo, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma verba, é maravilhoso. Graças a Deus aí nesse ano a gente teve uma verba que chegou pra gente da Lei Paulo Gustavo pra fazer outros projetos. Posso falar isso aqui, né? Pô, lógico. Tá bom. É uma conquista. Taubatiana aqui do... Não, é uma conquista dos produtores. Cenário artístico taubatiano, com certeza eu acho que foi algo que a gente conseguiu agora, a gente consegue receber para fazer alguma coisa. E ainda vai vir mais 3 projetos nossos aí, esse ano, não, esse ano já vai vir já. Tem mais 3 aí que estão para vir com a auxílio da Lei Paulo Gustavo. Eu acho que foi um incentivo muito grande que a gente falou assim, nossa, a gente fez algo sem dinheiro, conseguiu fazer algo, com dinheiro vamos conseguir fazer muito mais ainda. Você tá falando que eu tô fazendo. Exato, o futuro vai vir muito mais. Mas não, tem 3 que já... Não, tem uns projetos. Tem vai estar vendo e tá sobrando. Vai com tudo. Mas isso foi ótimo. Não, já tem 3 agora. Foi uma luta dos artistas aqui de Taubaté, muito grande para fazer funcionar. Foram muitas reuniões, o André esteve nelas também, a gente esteve lá, o Jeff também estava lá. E aí foi muito bom ver a galera artística unida, ver a galera da FEB unida, ver o Rafa Soares também unido nessa com a gente. Acho que toda a galera ali querendo fazer acontecer. Então, e aconteceu, funcionou ali com o Gustavo, espero que aconteça muitas mais vezes aí. Mas é isso, espero que venha mais. Foi bom fazer sem, mas é melhor fazer com dinheiro. Bom, o filme é um curta. Há possibilidade, de repente, num projeto futuro dele se transformar num longa? Mas se alguém der dinheiro pra gente. Se tiver alguém pra ajudar ali. Então agora em setembro. Estamos em agosto, né? Agosto, sim. Setembro, abre a janela para as emendas impositivas, tanto de vereador como deputado estadual e deputado federal. O que é isso? Emenda impositiva é uma verba, por exemplo, cada vereador ele tem 500 mil reais para gastar com o que ele quiser. Perfeito. 500 mil, cada vereador. Os que estão... Daqui Taubaté. Não, os que serão eleitos, no caso, não? Não eleito. Os que estão em vigor ainda. É todos, né? Mesmo que ele não seja eleito, ele tem um dinheiro para ele gastar de emenda impositiva. Então você tem que visitar gabinete por gabinete, um projeto na mão, certo? Pedindo patrocínio através da emenda impositiva para aquele projeto. O mesmo se repete em relação a deputado estadual e a deputado federal do estado de São Paulo. Só pode ser do estado, né? O deputado federal ele tem muito mais recurso ainda que o vereador, né? Como tem um deputado estadual, né? Então eu acho que de repente... E nesse momento nós estamos com o PROAC, né? Tem o PROAC também, vai ter o Aldir Blanc, né? Também. Não, PNAB. Chama PNAB agora. É o PROAC, né? Só que Plano Nacional Aldir Blanc. O que a Secretaria de Cultura fez? Ela uniu os 2 recursos, tanto do Plano Nacional Aldir Blanc, quanto o Programa de Aceleração Cultural, que é o PROAC. Uniu os 2. Então já soltou 41 editais. Que alguns vencem agora dia 8, depois outros vencem dia 16, e assim vai sucessivamente. São várias linhas. O grande legal disso aí é que você pode concorrer ou como pessoa jurídica, se você tiver uma instituição como nós aqui da Rede Cidade, você pode concorrer como coletivo, se você tiver um coletivo registrado na plataforma Cultura Viva, você pode concorrer se for MEI, e você pode concorrer como pessoa física. Isso. Então você o MEI depende do valor, né? Porque nem... Não, independente do valor. Não. Aí que está o grande erro. Não, pera aí, o assunto vai mudar, só vamos falar detalhe, que nem o MEI. O MEI você pode ter por ano 88 mil. Receber... Porque o PROAC é 120, 200, né? Não. Eu estou entrando em pessoa física por causa do MEI. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos falar com quem entende. Não é prêmio. É projeto. Como é projeto, você tem uma planilha.
A tua MEI não vai ficar com dinheiro. A tua MEI vai receber esse dinheiro para pagar os custos do projeto, fazendo parte da comissão estadual que debate esse quesito para que você possa ter aporte financeiro na área da cultura. Eu, por exemplo, eu faço parte do CEBEC, que é o Conselho Brasileiro de Entidades Culturais, e do Fórum Paulista de Pontos de Cultura. Então nós conseguimos incluir, por exemplo, se você pegar os editais lá, você vai ver lá que tem, por exemplo, o 60 mais. O que é o 60 mais? Você tem vários fatores ali que vai agregar para a tua pontuação, que é negros, LGBT, mulheres, tá? E não tinha nenhum para idosos. Produtores culturais com mais de 60. Que tem bastante experiência. E aí... Vai escrever você, Márcio. Exato. Pode. Aí vem da secretária, entendeu? Colocar mais um, ela fez um edital específico, 60 mais. O que vai contar especificamente? É o portfólio. Perfeito. Você tem que ter um bom portfólio. Você vai ter que ter um portfólio do seu MEI, você vai ter que ter um portfólio da sua pessoa física e você vai ter que ter um portfólio do seu coletivo para poder participar. Você só pode ser escolhido em 2 projetos, como pessoa física, em 2 como coletivo, em 2 como MEI. Ok? Pode colocar 6 trabalhos. Nós ganhamos 5. Que isso, perfeito. E aí por causa da gente. Esquece essa parte. Essa parte é importante dizer. E aí, para que haja... mas aí tem a fase, por exemplo, você pode escrever vários projetos, mas só 2 vão ser contemplados. E aí você vê lá, por exemplo, o edital 41 é específico para TV comunitária. Quantas TV comunitárias tem no estado de São Paulo? Tem 53. Mas aí você vai lá só pode quem está registrado no Ancine. Quantas tem registrado no Ancine? 19. Ah, mas só pode quem tem o CRCE, que é o Cadastro de Registro de Entidades Culturais. Então, gente, esse foi o bate-papo nessa roda de conversa hoje com a nossa plateia e aqui o pessoal da Blasfêmias Produções, diretor Vladimir Pereira, roteirista e ator Leonardo Favato, filme em acorde, participando aí do nosso Cineclube Coronel Pituba, projeto Cinema, Inclusão e Cidadania. Lembrando que você também que tem aí as produções, né, pode entrar em contato conosco com a Rede Cidade de Comunicação, @TV Cidade Oficial no Instagram, Facebook também TV Cidade Taubaté, né? E a gente, de repente, acerta um lugarzinho na agenda ali, a agenda está aberta, então a gente recebe aqui você com todo carinho. O SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, possui o incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. A promoção da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade de Taubaté, com coprodução do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e Escola de Mídia Comunitária. Acesse também nossas redes sociais, @TV Cidade Oficial, @TV Cidade de Taubaté, @TV Cidade RC e Coletivo de Cinema da Cidade.